Quem encontrou Mateus 6:25, amém? Se vocês vão pôr na tela, usem a NVI, que é a nova versão internacional. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí o 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quem pode dizer amém? Essa é uma palavra que está no meu coração e eu quero que você preste muita atenção nela. Nós vivemos dias tão acelerados, tão agitados, sim ou não? Quem tem tempo sobrando hoje? É o trabalho, é o estudo, é a família, são as viagens e assim por diante. Mas isso não é uma coisa nova. Jesus já estava falando sobre as preocupações da vida. E ele estava falando para pessoas que estavam demasiadamente preocupadas. E talvez essa seja a realidade de alguém aqui hoje. Demasiadamente preocupado. Como será o amanhã? Como será o futuro? O que será de mim? Como serão os meus filhos? Hoje, a Adriana me mostrou uma foto de uma mulher, uma jovem que ela acompanha na rede social, e ela colocou uma foto assim e escreveu: pedi para a inteligência artificial gerar uma imagem de como eu seria plenamente feliz. E a inteligência artificial colocou ela em um sítio, com a criança no colo e um homem bonito atrás. Aí ela falou: e agora estou apaixonada por um filho e um marido que eu ainda nem tenho. Nós nos preocupamos com o futuro. E está tudo bem. Nós precisamos projetá-lo, sonhá-lo, construí-lo. Foi a mensagem de domingo passado: despertando um futuro em Deus. Sonhar, acordar, mover-se pela fé, fazer o que tem que ser feito. Mas a verdade é que pensar demais no futuro é uma das fontes da ansiedade. Mas a ansiedade não tem apenas a ver com o futuro.
ela também pode estar relacionada com o se preocupar demais com hoje, que era, na verdade, a preocupação dos seguidores de Jesus. O que comer, o que beber, o que vestir. Ora, coisas legítimas. Quem comeu aqui hoje alguma coisa? Todos nós, eu acho, né? Aqui desse lado tem uns 5 que estão jejuando. Quem tomou alguma coisa, água, um refrigerante, um café, um suco? Amém. Quem vestiu, não preciso perguntar, porque está todo mundo vestido aqui ainda. Graças a Deus. Ainda bem. Se tem uma coisa que sobrou de boa do pecado de Adão e Eva, foi as pessoas começarem a se vestir, né? Porque quando eles descobriram que estavam nus, correram colocar uma folha de figueira. São coisas que nós nos preocupamos. Eu, por exemplo, pensei, como é que eu vou vestido hoje para pregar para os jovens? Aí eu já sei, vou pegar uma calça do Mateus, porque agora eu estou nessa fase maravilhosa, que eu posso usar as roupas dele. Uhul, glória a Deus. Ele não gosta muito, mas não adianta não gostar, eu pego igual ele fez com as minhas, faz. Então ele gosta dos meus paletós, agora ele está querendo usar casaquinho, aí corre. Aí ele tem umas calças legais, fui lá e peguei, ó. Fiquei bem ou não? Jesus cuida do que a gente vestir, nem que seja as roupas dos filhos. Mas esses corações estão angustiados pela subsistência. Veja, eles não estão preocupados com casa na praia, com carro de luxo, com viagens longas e caras. Eles estão ansiosos e preocupados pelas coisas essenciais que nos são comuns. Quantas vezes nos preocupamos pelas coisas essenciais? Pior, quantas vezes nos preocupamos pelas coisas secundárias, triviais, que se conquistarmos, amém, mas se não conquistarmos, está tudo bem. E Jesus está olhando para aquelas pessoas e Ele começa a lhes oferecer uma nova perspectiva. E eu quero lhes oferecer uma nova perspectiva para as preocupações, para as ansiedades, para o futuro e para o hoje. Eu disse hoje, nós estávamos em um encontro dos líderes da igreja, e eu disse aos irmãos, eu acho que eu tenho hoje mais problemas do que eu tinha no passado. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza. Ocupação, problemas, compromissos, filhos. Que eu comecei tendo 1, agora tenho 3. E vamos ficar nos 3 porque a Adriana foi lá na médica e falou, doutora, corta o caminho. Aí fizeram a laqueadura. Mas ainda existe a possibilidade da adoção, né? Não vai mandar esse vídeo para ela. Essa parte não. Vocês me ajudam a orar por ela, para ela concordar de adotar. Tudo na minha vida hoje é mais. E eu acredito que na sua também é assim. Mas hoje eu lido melhor, apesar de ter muito mais compromissos, mais filhos, mais trabalho, uma igreja maior, mais atividades. O que mudou? Foi Deus? Não, Deus é o mesmo. Foram as circunstâncias? As circunstâncias só aumentaram. Eu acredito que o que mudou é a revelação de Deus em mim. Porque quando a gente olha de perspectiva, as coisas são maiores ou menores. Então essa Bíblia aqui, ela é maior. Se eu colocar ela lá no canto, ela fica menor aparentemente, por causa da perspectiva. Jesus estava dizendo para aqueles seus seguidores, eu quero lhes dar uma perspectiva na qual os problemas não vão diminuir, eu não vou aumentar porque Ele é Deus, mas a percepção de vocês das ansiedades, das preocupações, das lutas e das dores vai ficar mais leve.
E qual é essa perspectiva? Essa é a base do discipulado cristão. Um autor chama de a base da vida cristã. O que é isso, pastor? Se chama contemplação. Jesus está falando para corações ansiosos, preocupados, temerosos, assustados, angustiados. E a alternativa que ele propõe é: observem as aves. Você comeu, bebeu, vestiu. Será que nós observamos com o olhar de Jesus hoje alguma coisa capaz de nos tirar do estado de ansiedade, de preocupação, de temor e nos colocar num lugar de contemplação do belo? Deus ama o belo. A obra de criação é bela. Deus cria todas as coisas no seu lugar. Há uma perfeição. O dia sideral, o tempo, a inclinação da terra, tudo perfeito, é uma obra de arte. E o artista é Deus. Quando Ele manda construir o tabernáculo, Ele dá os detalhes mínimos para que seja uma obra de arte. Quando Ele manda construir o templo, de igual forma. E toda a natureza, a criação, a Bíblia diz que ela testifica do Criador. Jesus está dizendo: vocês que estão angustiados, vocês que estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, ou seja, com o dia de hoje e o futuro, eu vou propor uma alternativa. Observem. É como se a gente estivesse andando aqui e Jesus diz: olha para cá. Tira os olhos das preocupações e olha para outro lugar que seja capaz de te colocar num estado de equilíbrio mais próximo com o ideal que eu planejei para vocês. Irmãos, essa é uma habilidade maravilhosa que um discípulo de Jesus tem que ter. A capacidade de descomplicar a vida, Sabrina. 8 horas por dia, 10 horas por dia de trabalho, mais 4 horas de estudos, mais o trânsito, mais a rede social, mais os compromissos, mais o WhatsApp. A vida vai ficando muito complicada. Jesus nos trouxe aqui hoje para falar aos nossos corações: eu quero te dar uma nova perspectiva. É a perspectiva da descomplicação. Nós somos muito habilidosos em complicar tudo. É ou não é? Coisas simples a gente complica. Jesus está dizendo: o meu caminho é o oposto. Pega o que está difícil, complicado e simplifica. Jesus, mas o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Calma. Observe. Observe as aves. Observe os lírios do campo. Nunca teceram um tecido, um fio, uma roupa, um vestido. Nunca compraram na Shein. Mas ninguém se vestiu como eles, nem Salomão em toda a sua glória. Jesus está dizendo: Henrique, eu cuido, mas você precisa ser capaz de ver. Eu preciso dessa habilidade que os céus nos dão, a habilidade de descomplicar, de desacelerar. Não é de deixar de fazer o que fazemos, é de vez em quando dar um break. Porque a gente é especialista em pôr mais coisas na agenda, mais coisas na agenda. Às vezes a gente tem que ser capaz de fechar a agenda. Eu tenho um amigo que lidera uma grande igreja, e um dia eles estavam numa reunião ministerial. Essa história virou uma história clássica entre os amigos, e estavam cobrando ele: olha, tem que fazer mais isso, tem que fazer aquilo, a programação do final do ano, o culto isso, vários cultos no domingo e tal. E ele foi ficando nervoso com aquilo e se irritou. Ele falou: agora vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês uma nova habilidade que eu tenho. Qual é? Eu vou mostrar para vocês a habilidade de parar tudo. E ele sumiu por uns 3 dias, foi para a praia, foi pescar, não sei aonde. E quando ele voltou, a igreja continuava. Quem é casado aqui?
Vários casados. Quem é solteiro e quer casar? Hoje ou no futuro? Olha aí. Tem uns que estão desesperados aí, levantar as duas mãos. Calma, Joilson. Calma, Joilson. A varoa vai chegar. Irmãos, o casamento é a arte de descomplicar. Se nós não aprendermos, isso serve para nós casados e para os que um dia vão casar-se. Se nós não aprendermos a descomplicar, o casamento vira uma desgraça. Você chega do trabalho, vou falar um pouco aos homens. Você chega do trabalho cansado, estressado, e encontra uma mulher. Um outro amigo meu, ele fala assim, mulher rajadeira. Sabe o que é mulher rajadeira? Os meninos, aqueles que andam com as Titã, ali na beira-rio, irmãos, é um caos, porque tem aquela reta, eles aceleram e desligam a ignição, e fica tá, 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 tá. Mulher rajadeira, ela está sempre rajando, brigando, xingando, reclamando, mandando. Deixa o homem em paz um pouco, irmã. Calma, descomplica. Amém, homens? Mas esses homens que não prestam nem para dizer amém, põe trabalhar. Complica mesmo a vida dele. Mas também é verdade o contrário. Porque hoje as mulheres estão no mercado de trabalho. Elas não são só donas de casa. E a mulher tem um desafio, que quando está no mercado de trabalho, ela também tem a casa. E é uma responsabilidade de nós homens ajudar. Não cai a unha se lavar a louça. Não morre ninguém se pegar as meias e a cueca e colocar no cesto, não deixar jogada no meio do quarto. Amém, mulheres? As mulheres estão com mais fé ou com mais problemas em casa. Aí a mulher chega do trabalho cansada, cuida dos filhos, trabalha fora, cuida da casa, e o homem é rajador. Não é só mulher. Ele é igual a CG também, sabe, reclamão, nunca está satisfeito, nunca faz um elogio, nunca que agradece por nada. A vida vai ficando complicada, e às vezes o que era para ser para sempre, vira para sempre uma luta. Existem pais que nunca sabem motivar os filhos com a palavra de encorajamento. Nós pais temos que cobrar, temos que ensinar, temos que orientar, é responsabilidade nossa, é verdade. Mas sabe, a criança, o adolescente, ele precisa também do incentivo. A pessoa que não consegue descomplicar a vida, está sempre insatisfeita. Se a criança tirou 7, ele fala, é só a média. Se tirou 8, ele fala, é um pouquinho mais que a média. Um dia ela tira 10 e espera receber um elogio, e o pai diz, não fez nada mais que a obrigação. Alivia a tensão. Jesus está dizendo, eu tenho uma nova perspectiva para a vida. Ela é mais leve, é mais simples. Ela contempla a beleza, e quando a gente contempla, tudo que a gente contempla entra. Eu não sei explicar como é que funciona, mas entra. Jesus disse, os olhos são a candeia, ou seja, a luz do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo viverá em trevas. Irmãos, tem gente que só vê desgraça porque ele complica tudo. Eu estou falando de uma vida saudável em Cristo, dirigida por uma perspectiva bíblica do Cristo. Observem as aves. Como nós temos facilidade para além desses comportamentos que eu mencionei, e eles são exemplificativos, nós também temos a capacidade, Camila, você é psicóloga, sabe disso, de criar cenários na nossa mente. Às vezes eu vou aconselhar algumas pessoas e eu digo, Jesus, me ajuda. Porque você tem que respeitar a dor, a angústia, a preocupação da pessoa, mas você percebe que aquilo só existe na mente dela. Os temores, as preocupações, e eu não estou falando de patologias, porque daí não é questão de aconselhamento, é de
de tratamento médico. Mas sabe, pessoas que põem um negócio na cabeça e ele acredita naquilo. Ninguém gosta de mim nessa igreja. Pastor, se não gosta de mim, por que eu não gostaria de ti, irmão? É que tu passou por mim e nem me cumprimentou, irmão. Tem 500 pessoas aqui. Não porque a minha sogra, porque o meu sogro, porque o meu vizinho, porque o meu patrão. E aí a pessoa entra num cenário que ela criou e começa a viver uma vida ansiosa, cansativa, pesada, cheia de revolta, de raiva, sempre na defensiva, sempre dando choque em todo mundo. Pelo amor de Deus, irmão, descomplica. Diga assim: Senhor Jesus. Fala forte, crente: Senhor Jesus, me ensina, me dá o dom de descomplicar. Na igreja a gente enfrenta muito isso. Pessoas amargas e complicadoras, elas estão sempre insatisfeitas com alguma coisa. Se viu, o pastor foi pregar de tênis. Já, que vergonha, um pregador de tênis. Ai, se viu, agora eles colocaram luzes. Meu Deus, e agora a igreja... Tudo é motivo para complicar, porque os olhos estão tristes, os olhos estão nervosos, os olhos estão angustiados. Mas Jesus está dizendo: eu quero lhes dar uma perspectiva, uma nova perspectiva, a perspectiva da contemplação. Nós temos algumas crianças por aqui, filhos dos nossos queridos irmãos. Irmãos, a pessoa que não consegue contemplar a beleza numa criança, ou de uma criança, não vai ver beleza em nada mais. Você já viu gente que se incomoda com barulho de criança? Porque ele não consegue ver a beleza da vida. Em nome de Jesus, que a capacidade de descomplicar e de ver o belo entre nos nossos corações hoje. Quem pode dizer amém? Aí o Senhor diz: observem, vejam. Observar quem está ao nosso lado, um irmão, uma irmã, um cônjuge, os filhos. Alterar a perspectiva do belo em nós. Eu ouvi essa história e ela de alguma maneira me marcou. Um amigo que ele é meio filosófico assim nas falas dele, ele estava comendo um ovo. Quem aqui já comeu ovo? Não precisa ter sido hoje. O ovo é um dos alimentos mais comuns. O ovo é um dos alimentos mais baratos. E o ovo é um dos alimentos mais nutritivos. Disso a gente sabe. Mas quem já parou para contemplar a beleza de um ovo? Ovinho lindo. A gente não faz. Se for os de Páscoa, de chocolate, aí eles vêm com um envelope para chamar a tua atenção. Mas pense comigo. Existe uma beleza no processo do ovo. Como é que o ovo é formado dentro da galinha? Eu sei lá. Mas é complexo. Irmãos, e eu acho que Deus até tem um senso de humor, que soa quase uma ironia. Por que Deus não colocou o ovo debaixo da asa da galinha numa cestinha? Quero comer um ovo. Vai lá, levanta a asa da galinha e pega. Mas de onde é que sai o ovo? Não é o melhor lugar. Não precisa deixar de comer ovo. Lava e a casca põe fora. Mas aqui é que está essa percepção. Já pensou se Deus tivesse dado a habilidade de produzir o ovo para o pitbull? Quem ia comer um omelete? Ah, que vontade de comer um omelete e um ovo frito. Vai pegar o ovo. Vai pegar o ovo lá na casinha do pitbull para ver.
Não, Deus colocou a habilidade de produzir o ovo na galinha. É engraçado, né? Mas pensa comigo. Irmãos, contemplar o belo é às vezes agir meio assim como se fosse demente. Porque se a gente ficar muito racionalmente, a gente nunca olha para a beleza de um ovo, que é um alimento importantíssimo. Alguém já ouviu a história? Oh meu Deus, tadinho, parente da minha vizinha morreu picado por uma galinha. Não, a galinha é inofensiva. Até o beliscão da galinha é tipo um beijo. Existe uma beleza de Deus nisso. Só que quem está com o coração ansioso nunca vai contemplar. Irmão, tem gente que se irrita com o canto dos pássaros. Seu coração está distante, tão distante da obra da criação, que a sinfonia mais pura do universo, que é da natureza, ao invés de acalmar e relaxar, irrita. Tem gente que põe no celular som de águas e de floresta para dormir. Tem gente que se for para um sítio fala, eu vou enlouquecer. Eu sei, especialmente as novas gerações são urbanos. E eu também não sou muito do sítio. Mas eu estou falando de treinar os olhos, de treinar o coração para contemplar beleza como ferramenta espiritual e terapêutica para descomplicar a vida. Quem pode dizer amém? Eu vou caminhar para concluir. Pobre do namoro que um dos dois não sabe contemplar o belo. Pobre do casamento que o marido não tem olhos para as coisas belas da vida. Pobre do casamento que a mulher não tem olhos para a beleza da vida. Pobre dos filhos que os pais não conseguem celebrar uma pequena conquista, um desenho torto, feio, até mesmo os brinquedos espalhados pela casa. Um dia os filhos vão embora, e uma casa organizada é uma casa triste. O Senhor nos trouxe aqui hoje para nos confrontar e nos lembrar de que existe um remédio do céu para as ansiedades da vida, para as preocupações da vida, do futuro e do hoje. E se não é o único, ele passa pela habilidade de contemplar, de celebrar e de se alegrar. E aí, no versículo 33, ele diz: busquem em primeiro lugar o reino. Em primeiro lugar, o reino. Mas você entende que para contemplar as belezas, as virtudes do reino de Deus, é necessário treinar os olhos para ver as belezas da criação de Deus. Se nós não conseguirmos contemplar a criação que é visível, como vamos contemplar o reino que é invisível? Esse reino que é paz, esse reino que é alegria, esse reino que é justiça, esse reino que é amor. Como uma pessoa que não consegue celebrar a beleza ama? Como alguém que tem olhos negativos, maus, para tudo e todos vive em paz? Como alguém que não consegue celebrar a criação, desde a natureza até o ser humano, obtém alegria? Eu sei. Dopamina, anfetamina, álcool. E se não drogas, pequenas porções de sensações hedonistas. E por isso, irmãos, hoje nós vemos pessoas se relacionando com o outro como se um objeto fosse, porque não consegue ver a beleza da alma daquela mulher. Então, ela se torna um objeto que o meu dinheiro paga.
O Senhor está contando com a geração de jovens, treinados para observarem a beleza, para descomplicarem a vida, para dizerem: eu te amo tanto que eu te respeito. Eu consigo ver o que existe dentro do seu coração, da sua alma. Você não é um objeto, eu não sou um objeto, nós somos criaturas de Deus. Como ver a paz do reino, se nós não contemplamos o visível? A Bíblia diz: como você vai amar a Deus que não vê, se não ama o próximo que vê? Não significa que nós precisamos ver para crer. A vida cristã é fundamentada na fé, mas essa é uma questão lógica. Se eu não sou capaz de honrar as pessoas que Deus deu para repartir a vida comigo, como eu vou honrar os estranhos? Então, vocês que levantaram a mão que desejam casar-se, olhe para os pretendentes, o dia que aparecerem, se já não apareceram, como eles tratam, por exemplo, os pais. Um homem que não honra pai e mãe vai honrar mulher? Não, esqueça. Uma mulher que não honra pai e mãe vai honrar homem? Não, esqueça. Pastor, aqui você não sabe como os meus pais são. Não importa, a honra não está no outro, a honra está em mim. Amém? A honra não está no que o outro faz ou deixa de fazer. A honra está numa decisão minha de contemplar a beleza do Cristo. Eu sei que às vezes o relacionamento é difícil, tem marcas, tem dor. Existem alguns tipos de relacionamento que o maior nível de honra é o perdão. Talvez não haverá convívio, talvez não haverá festas de Natal juntos, mas perdoar pode ser um nível profundo de honra. Busque em primeiro lugar o reino. Só que para vermos o reino, para recebermos o reino, nós precisamos, dentre outras coisas, da pureza das crianças. Eu ministrei aqui no dia 12 como Jesus tratou as crianças. Quem não receber o reino como uma dessas crianças não poderá entrar nele. Ok, vamos lá. O que as crianças têm? Primeiro, humildade. As crianças são humildes ao ponto de pedirem perdão, de liberarem perdão. Criança se empurra, briga, disputa o brinquedo aqui, 5 minutos estão brincando juntos de novo. Não carrega mágoa, não tem essas marcas que nós adultos acabamos por desenvolver de revolta, de rancor. Criança acredita sem reservas. Se um pai disser para um filho, criança, pequenininho, pula aqui, que o pai está aqui, ele pula. Criança ama sem limites. Mas o mais lindo das crianças, que tem tudo a ver com contemplação, é aquilo que chamamos de fascinação. As crianças têm a habilidade, Tony, de se fascinar. Fascínio é uma atração irresistível por algo ou alguém. Então, um homem fascinado por uma mulher, ele fica enlouquecido. Uma mulher fascinada por um homem, ela fica enlouquecida, a ponto de alguns às vezes agirem até sem considerar a razão, fazendo até coisas erradas, tomando decisões erradas. Uma criança se fascina por coisas simples. Um brinquedinho qualquer, um brinquedo velho. Criança não gosta de roupa. Roupa não é presente para crianças, eles não querem. Eu sempre dei roupa para os meus e não adianta, a gente tem que dar porque é pai, né? Tem que vestir os bichinhos. Mas pode comprar uma roupa top, bacana, exceto camisa de time, essa eles querem. Mas se você der um brinquedinho assim, é o brinquedo que chama atenção. Joga a roupa aqui e sai brincando com o brinquedo. Eles têm a capacidade de se fascinar.
Jesus está dizendo: aqueles que desejam uma vida mais simples, descomplicada, mais leve, precisam aprender a se fascinar com a obra de Deus. Irmãos, quando o Espírito Santo vem sobre nós em revestimento, nós não apenas falamos em línguas. A teologia chama de quebrantamento, nós ficamos quebrantados. Poderíamos tranquilamente chamar de fascinados. Uma pessoa cheia do Espírito Santo fica fascinada pelo reino de Deus, pelo ser humano, pela vida, pela natureza. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é um destruidor, um cortador de árvores. Se for necessário, ele inclusive vai repor. Irmão, tem gente que mata passarinho só para ver morrer. Tem gente que maltrata os animais. Nossa, pastor, que discurso mais ecologista. Sim, a ecologia nasceu na Bíblia. Deus criou a natureza revela o Criador, e nós temos que honrar tudo que Ele criou. Então o Senhor está dizendo: eu quero te dar a capacidade de se fascinar com o meu reino. E quando o Espírito Santo ativar, desbloquear, como diriam os coaches, desbloquear essa capacidade na sua vida, você vai ver como a vida fica descomplicada. Não livre de problemas, não livre de lutas. E eu encerro como comecei: os problemas até aumentam, as lutas até aumentam, porque a vida adulta implica em responsabilidades, gente. Mas a perspectiva, a partir da contemplação, do fascínio da obra de Deus, muda tudo. Muda tudo. Nós continuamos responsáveis, continuamos preocupados, mas nós temos uma válvula de escape para as pressões da vida. Nós temos um lugar secreto, um refúgio no Criador. Quem sabe você chegou aqui hoje e são muitas as angústias que te rondam. E eu quero te convidar a entrar nesse lugar secreto de contemplação da obra de Deus. Quando Deus acabou de criar as coisas, a Bíblia diz que Ele viu que tudo que fez era bom. Irmãos, o que Deus fez é bom. Somos nós que complicamos e destruímos e distorcemos. A natureza é boa, o ser humano é bom, a vida é boa. Lajeado é uma cidade linda, o Rio Grande do Sul é um lugar maravilhoso, o Brasil é um lugar lindo. Não deixe os complicadores entrarem na tua mente e você só vê problema em tudo. Existem problemas? Existem. Mas eu vou olhar com os olhos do Cristo e ver além do problema. Até porque onde há um problema, um discípulo de Jesus é uma oportunidade de agir. Então Lajeado tem violência? Nós temos que fazer algo. Lajeado tem abandono infantil? Nós temos que fazer algo. Lajeado tem prostituição? Nós temos que fazer algo. São oportunidades de revelar o Cristo. Amém, irmãos? Eu quero orar com vocês. Fique de pé por bondade. E eu quero ministrar sobre a sua vida uma oração de descomplicação. Em nome de Jesus. Você vai descomplicar algumas coisas que nem são tão complicadas assim. Vai olhar e essa palavra vai te perseguir. Talvez você vai dizer: por que eu fui no culto sábado? Quando você for rajar, viu, mano? Irmão, quando se for dar rajada da moto, da Titã, lembra da palavra. Calma. Observa as aves, observa os lírios, se fascine com a criação. Esse filho que virou a comida, que fez bagunça, é um presente de Deus. Esse marido que você ainda está adestrando para conseguir acertar no meio do sanitário, é um presente de Deus. Essa mulher, irmão, que tu ainda está tentando acalmar ela, para ela parar de rajar, é a companheira, auxiliadora que Deus te deu, para vocês serem felizes, para vocês sentarem em qualquer lugar e contemplar a natureza, e ficar olhando um para o outro e para a bola do olho. Tenta encontrar a bola do olho, olha no olho, brinca no nariz, mexe na orelha, sabe?
Tem casal que não tem mais toque, carícia. O único toque é o toque do ato sexual. Vocês são o quê? Nós somos o quê? Não. Existe uma cumplicidade de pais e filhos. Todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Contemple a beleza dos seus pais. Olhe para sua mãe, quem sabe doente, fraquinha, idosa. Quem sabe a sua mãe é a rajadeira, mas ela te trouxe a vida. Chega em casa e dê um abraço apertado. Pastor, ela não está aqui, ela está longe. Liga para ela e tenta falar alguma coisa diferente, porque conversa de filho e pai é engraçada, né? É sempre as mesmas perguntas. Como é que está aí? Bem, e por aí? Quando é que vem para cá? Não, faça elogios. Pobre do relacionamento que não há espaços para elogiar. Mãezinha, eu estou te ligando hoje só para dizer que eu sou grato pela sua vida. Estava aqui pensando, você me carregou 9 meses na barriga. Com quantos quilos eu nasci mesmo, mãezinha? 4.900. Pobre de ti, mãezinha, eu te amo. Paizinho, quero te agradecer, porque o Senhor foi um trabalhador, humilde, mas sempre me deu dignidade. E talvez seus pais não te deram isso, mas existe alguém para quem você pode dedicar essa honra, essa alegria. Amém? E eu te garanto, não na minha palavra, na autoridade da palavra de Deus, que se você conseguir contemplar e se fascinar com o reino, então todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pai, eu oro com os teus filhos. Obrigado, Senhor, por esse culto tão precioso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que vem aos nossos corações, nos lembrando da necessidade de olharmos com os seus olhos, de contemplarmos como o Senhor contempla, de vermos como o Senhor vê, de amarmos como o Senhor ama. Pai, que as virtudes do reino, as características do reino estejam presentes nos nossos relacionamentos: a paz, a justiça, a alegria, a misericórdia, o amor. Que a mansidão de Jesus, que a humildade de Jesus se revele em nós. Pai, que nos momentos mais difíceis da vida nós tenhamos a capacidade de sair do eixo do problema e fazer aquilo que o Senhor nos ensina: observar as coisas belas da vida. Traga os nossos olhos de volta, Senhor, para a contemplação espiritual. Traga de novo em nós a habilidade de ver a beleza das crianças, das pessoas, da natureza, da vida, dos relacionamentos, das descobertas, das conquistas, da ciência, da arte. Senhor, que os nossos olhos se alinhem com os seus, que o nosso coração se alinhe com o seu, e que hoje aqui, Senhor, nós saiamos daqui com essa habilidade espiritual de descomplicar a vida e de observar o belo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém.